Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, lá no Rio de Janeiro está completando 2 meses da intervenção federal lá na Secretaria de Segurança Pública e um balanço sobre esse período foi feito lá hoje. Maurício de Almeida, quais foram as conclusões aí desse balanço? Mariana, esse balanço foi realizado pelo Observatório da Intervenção. É um grupo formado por diversas organizações não governamentais e por representantes da sociedade civil. Eles analisaram esses 2 meses da intervenção e, de acordo com o Observatório, ainda falta um planejamento claro sobre as ações das Forças Armadas aqui no estado do Rio de Janeiro. O Observatório da Intervenção também divulgou que o número de tiroteios aumentou no estado. 2 meses antes do início da intervenção, foram registrados 1.299 tiroteios. E nos 2 primeiros meses da intervenção, foram 1.502 tiroteios. O gabinete da intervenção se defendeu informando que está adotando todas as medidas para reduzir a criminalidade aqui no Rio de Janeiro. E o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que o aumento de tiroteios é normal no período de transição. Isso já aconteceu em outros países, porque o crime organizado reage à intervenção federal. Vamos ouvir o ministro. Todos os processos de mudança que você teve, por exemplo, em Medellín, em Bogotá, no início, tá certo, desse processo, que levou à superação daquela situação, eles tiveram um acréscimo no início de casos como esse. Ou seja, eu não estou de forma nenhuma, não é o caso de defender isso. Eu estou apenas lembrando que quando acontece esta mudança, tá certo, aconteceu em outras situações também um aumento como você pode ver, da questão das armas, da questão do tiroteio e etc. Mas que isso, sem sombra de dúvida, será enfrentado e será resolvido, porque a intervenção ela está no caminho. Agora, há uma reação, há uma mudança, inclusive, né? Há uma mudança que, inclusive, rompe os laços entre aqueles dentro do sistema de segurança pública que estão ligados ou são cúmplices dos criminosos. Isso gera reação, gerou lá, está gerando aqui, mas isso a gente vai com o tempo resolver. E hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro ganhou 265 novos carros. E o governador Luiz Fernando Pezão anunciou que vai voltar a pagar as horas extras nas folgas dos policiais militares. Ou seja, um policial militar num dia de folga poderá trabalhar recebendo por isso. E com isso, aumentar o patrulhamento nas ruas do Rio. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, aqui em Brasília, o presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos justamente para o Ministério da Segurança. Daniele Popov, você que acompanhou, né? O presidente vai anunciar nos próximos dias, Mariana, a liberação de recursos para a área de segurança pública por meio de uma medida provisória. Essa informação foi dada hoje pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante discurso em cerimônia no Palácio do Planalto. Após a cerimônia, em entrevista a jornalistas, Jungmann garantiu que haverá recursos este ano para o combate à violência, mas com contrapartida de estados e municípios que deverão repassar principalmente as informações sobre segurança, né? O ministro da Segurança Pública reafirmou também que não haverá repasse nem financiamento público para os estados que não registrarem as informações no Sistema Integrado de Segurança Pública. O ministro informou ainda que os recursos virão de jogos, de loterias implantadas pela Caixa. Falta apenas acertar o texto dessa medida provisória, que deve ser anunciado até a semana que vem. Os recursos irão para o Fundo Nacional de Segurança, que fará o repasse aos estados e municípios. Jungmann conversou com jornalistas após uma reunião com o presidente Michel Temer e representantes das federações industriais e comerciais para tratar de soluções para o fim da violência e da criminalidade. O grupo discutiu temas como o impacto econômico da violência no sistema carcerário, os índices de assassinato no país, além de feminicídio e crimes contra o patrimônio. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, ontem o Congresso Nacional desencantou, aconteceram votações e a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, é quem vai contar pra gente o que foi aprovado, né, Carol? Mariana, olha, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou um parecer favorável ao projeto que permite o cancelamento do CNPJ de empresas que façam uso do trabalho escravo. Essa proposta estabelece que, se for comprovado que a empresa fez uso direto ou indireto de trabalho escravo, ela tem o registro cassado e os seus dirigentes fiquem impedidos de atuarem na mesma atividade por 10 anos. No parecer aprovado,
aprovado ainda a previsão de que a penalidade deve ser estendida também às empresas que se beneficiam com produtos produzidos. Além dessas punições, as empresas ficam sujeitas às penalidades já previstas em lei. O parecer segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Continuando falando de Congresso Nacional, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o projeto de lei de conversão da medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a selecionar sem licitação um banco público para criar e gerir um fundo formado pelos recursos arrecadados com a compensação ambiental. Parlamentares da oposição tentaram impedir a votação, mas como foi aprovada, agora essa medida segue para o Senado. A compensação ambiental é um mecanismo financeiro criado para contrabalançar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de um empreendimento, como, por exemplo, uma hidrelétrica. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no primeiro bloco a gente falou justamente sobre fake news aqui, né? Sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de aceitar uma queixa-crime contra uma desembargadora por causa de fake news. Vou falar com a Daniele Popov agora sobre mais uma fake news. Dessa vez, né, Dani? Uma que tem assunto, tem relação com o Bolsa Família, né? E pode gerar muita confusão, né, Mariana? A gente já viu casos assim no passado, né, que geram muita confusão, tudo envolvendo o Bolsa Família. Uma mensagem tem circulado pelo WhatsApp informando sobre uma suposta parcela extra para beneficiários do programa Bolsa Família. Diante do boato, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou uma nota esclarecendo que não há pagamento de parcela extra. O MDS informou ainda que os beneficiários devem confirmar informações por meio dos canais oficiais do órgão, como as mensagens nos extratos de pagamento, cartas enviadas ao endereço cadastrado pelo beneficiário e as informações publicadas nas redes do Ministério, site, Facebook, Twitter e Instagram. Tem também a central de relacionamento do MDS, que é o telefone 0800 707 2003. Portanto, Mariana, a mesma recomendação para as fake news, não repassar essa informação, né? Não existe, então, parcela extra do Bolsa Família. Importante, né? É importante sempre, a gente sempre fala isso, né, Dani? Que as pessoas, ao receberem esse tipo de informação, que é muito importante, que é muito relevante, assim, então, se você recebeu ali por grupos ou viu em alguma rede social, procura checar, procura uma fonte confiável, um jornal de televisão ou na própria internet, se aquela notícia tem lastro, se você pode confiar naquela informação. Sempre muito importante. Olha, na próxima semana tem feriado, mas o Congresso Nacional, os líderes ali do Congresso Nacional vão ter uma tarefa difícil de conseguir reunir deputados e senadores para votarem em uma sessão conjunta do Congresso um projeto de lei que libera recursos extraordinários para que o Fundo Garantidor de Crédito possa cumprir ali com compromissos financeiros que não foram arcados pelos governos da Venezuela e de Moçambique com empresas brasileiras que atuaram nesses países. Você deve estar se perguntando por que um fundo garantidor brasileiro tem que arcar com esses compromissos. É porque acontece o seguinte, as empresas, antes de irem, né, atuar nesses países, elas fazem uma espécie de seguro com esse fundo, inclusive pagam a ele por esse seguro, e aí, como esses dois governos não arcaram com as dívidas com essas empresas, agora cabe a esse fundo garantidor arcar com essas dívidas que vencem no dia 8 de maio. E aí, por isso, a importância de que esse projeto de lei que libera esses recursos, porque esses recursos não estão previstos, é 1,3 bilhão de reais. Esse dinheiro não está previsto no Orçamento Geral da União, que foi aprovado para esse ano. Então, o Congresso Nacional precisa aprovar um projeto de lei para liberar isso. E aí, hoje, o presidente Michel Temer falou sobre a importância de que deputados e senadores se reúnam na semana que vem. Acompanhe o que ele disse. Quero aproveitar essa oportunidade para solicitar mais uma vez o apoio do Congresso Nacional para que no dia 2, que é uma quarta-feira, né, nós possamos ter presença
a fim de votar um projeto de lei que trata dos recursos financeiros para a União, a fim da União cumprir compromissos que são indispensáveis que sejam cumpridos nesse período. São compromissos assumidos no passado, portanto não no nosso governo, mas que este governo tem que cumprir. Pois é, o não pagamento aí desses recursos pode acabar implicando o Brasil aí no cenário internacional, acaba sujando o nome do próprio Brasil pelos países que não pagaram as suas dívidas. Olha, com isso a gente vai encerrando o nosso noticiário aqui hoje, mas eu te espero aqui amanhã de novo às 18h30 na TV Brasil, na Rádio Nacional, hein? Boa noite.